Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de Introdução Bíblica, onde nós estaremos dando continuidade ao tema da reivindicação da própria Bíblia quanto à sua inspiração. Na última aula, nós estivemos vendo a reivindicação dessa inspiração em relação ao Antigo Testamento, e hoje nós vamos abordar a questão do Novo Testamento. Então, sendo assim, nós vamos pensar, tá bom, no segundo tópico do nosso assunto principal, que é a reivindicação da inspiração do Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz acerca de si mesmo quanto a ser a palavra de autoridade provinda do Senhor. E esta reivindicação da inspiração do Novo Testamento, ela baseia-se em dois movimentos básicos na compreensão das reivindicações do NT, que é, em primeiro lugar, a promessa de Cristo de que o Espírito Santo guiaria os discípulos no ensino de suas verdades, que constitui em si o fundamento da igreja, e o segundo movimento é o cumprimento aclamado disso no ensino apostólico e nos escritos do Novo Testamento. Então, a promessa de Cristo de que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos, guiaria eles em toda a verdade e faria lembrar das coisas que Jesus havia dito e ensinaria novas coisas. Isto é um ponto acerca dessa reivindicação da inspiração, e o outro já é o cumprimento desta promessa. Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, então, a partir dali, eles começam o seu ministério e começam a cumprir esta promessa de que o Espírito Santo guiaria eles em toda a verdade, lembraria a verdade que Jesus ensinou e transmitiria novas verdades também. A isso veio corroborar para, posteriormente, serem escritos livros do Novo Testamento, que nós temos nos tempos atuais. Em respeito à promessa de Cristo sobre a inspiração, Jesus ele nunca escreveu um livro. O único registro que consta no Evangelho sobre Jesus escrevendo é no capítulo 8 do Evangelho de João, onde ele escreve algo no chão, mas não é dito o que ele escreveu. Tá? No entanto, ele endossa a autoridade do Antigo Testamento, porque ele mesmo é o cumprimento do Velho Testamento, e também promete a inspiração para o Novo Testamento. E em várias ocasiões o Senhor promete essa concessão de autoridade divina para o testemunho dos apóstolos por meio dele mesmo. Então isso pode ser contrastado por meio dos seguintes eventos. Primeiro, da comissão dos 12 apóstolos. E aí nós temos isso em Mateus capítulo 10, versículos 7, 19 e 20, como também o texto de Lucas, capítulo 12, verso 11 e 12, que trata da mesma coisa. Então o texto diz assim: eles foram chamados, Jesus chamou os discípulos e deu autoridade para ele pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. E eles poderiam impor as mãos sobre as pessoas para que elas fossem curadas e também libertas de possessões de demônios. Aí, quando por acaso os discípulos fossem pegos e levados diante de pessoas para dar testemunhos, eles não precisariam temer o que dizer, nem o que ia falar naquele momento, porque o próprio Senhor, pelo Espírito, daria a eles o que convém falar. E é isso que é tratado em Mateus capítulo 10 e também em Lucas, capítulo 12, verso 11 e 13. Um outro episódio onde se constata esta promessa de inspiração é em Marcos 13, que é um registro semelhante a Mateus 10, quando os discípulos foram levados e foram presos e levaram eles diante de autoridades, eles não precisariam se preocupar com o que haviam de dizer, mas naquela mesma hora o Espírito Santo falaria por meio deles, daria a eles o que deveria ser dito diante das autoridades que os questionarem.
Então, esta é uma prova, tá bom, de que realmente esses apóstolos seriam inspirados pelo Espírito Santo para dar testemunho acerca dos ensinamentos de Cristo. Também, durante a última ceia, quando Jesus reúne os seus discípulos e traça todo um sermão, todo um discurso acerca da sua prisão, do seu sacrifício e posteriormente de sua ressurreição, no capítulo 14 de João e também no capítulo 16, ele fala sobre a vinda desse ajudador ou do Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome dele, e esse Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo o que Jesus havia ensinado e pregado a ele oralmente. E quando esse Espírito Santo vier, tá bom? Ele guiaria os discípulos em toda a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas ele diria o que havia ouvido do próprio Jesus e anunciaria também as coisas que hão de vir ou hão de acontecer. Então, isso é o que nós entendemos sobre a promessa do Espírito Santo que inspiraria os autores do Novo Testamento, no caso os apóstolos, para que pudessem registrar, tá bom? Tudo o que foi escrito como palavra de Deus, como palavra do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também na grande comissão, quando Jesus, após sua ressurreição, aparece aos seus apóstolos que estavam reunidos, e aí ele diz que recebeu toda a autoridade do Pai e ordena aos seus discípulos para irem e fazerem discípulos de todas as nações. E deveriam ensinar estas pessoas, esses novos discípulos, todas as coisas que ele tem mandado. Ele disse que estaria com eles até a consumação dos séculos. Então, isto é uma garantia também, tá bom, de que o que eles viessem a ensinar posteriormente, após a ressurreição de Cristo, após a ascensão de Cristo, após a subida de Cristo aos céus, e o revestimento do Espírito, que as palavras dele seriam palavras de Deus, seriam palavras provindas do próprio Senhor. Então, isso é o que atesta, que o Novo Testamento atesta de si mesmo, sobre sua inspiração. Em virtude de Cristo ter prometido isso, agora os discípulos de Cristo, eles não se esquecem dessa promessa e eles pedem que seu ensino tivesse exatamente o que Jesus havia prometido, a autoridade de Deus. E eles fizeram isso de várias maneiras. Eles fizeram isso afirmando, dando testemunho sobre o ensino de Cristo, sobre aquilo que Cristo havia transmitido para eles, também crendo fervorosamente que seus ensinos teriam a mesma autoridade e poder em comparação ao Antigo Testamento, e pela reivindicação direta de inspiração dos seus escritos. Eles mesmos, tá bom, ao os escreverem, tinham certeza de que aquilo que estavam escrevendo era a vontade de Deus, era a palavra do Senhor. Vamos pensar detalhadamente em cada um desses pontos nos slides posteriores. Quanto à afirmação de darem prosseguimento ao ensino de Cristo, nós vamos observar que o evangelista Lucas, ele afirma ter apresentado um relato exato de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar em seu evangelho. E aí ele dá a entender que Atos, ou livro de Atos dos Apóstolos, registra o que Jesus continuou a fazer e a ensinar mediante seus apóstolos. Então, no evangelho, Lucas registra o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e no livro de Atos, ele registra o que Jesus agora continua a fazer por meio dos apóstolos, que nós dizemos que são os atos de Cristo por meio dos apóstolos, ou os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, escritos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, na realidade, segundo consta, a igreja primitiva se caracterizava pela devoção ao ensino dos apóstolos. Isso está em Atos 2,42. E até mesmo os ensinos de Paulo, que se baseavam nas revelações diretas de Deus, conforme Gálatas 1, 11 e 12, estavam sujeitos à aprovação dos apóstolos, que a gente constata isso no Concílio de Jerusalém, no primeiro concílio que acontece em Atos 15. Então, a própria igreja do Novo Testamento, como se sabe, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Então, quando nós olhamos o texto de Atos, onde Lucas ele registra que fez o primeiro tratado falando do Evangelho, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, agora, depois de ele investir esse tempo em relatar isso cuidadosamente, de forma ordenada, para alguém que ele escreve chamado Teófilo, no livro de Atos ele vai confirmar isso, né? Esse Teófilo é para que ele pudesse conhecer realmente a verdade de Deus, fosse instruído nessa verdade de Deus, e agora os apóstolos começam a dar testemunho e começam a ser usados por Deus, cumprindo então a promessa de que Jesus havia dito que o Espírito seria sobre eles, e eles deveriam então continuar ensinando a doutrina que Cristo havia lhe dado e aquelas que o Espírito Santo revelaria também. Em Atos 2:42, nós vamos perceber que o povo do Senhor, eles estavam unânimes, ou perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o nosso foco é a questão da palavra, da doutrina, do ensino. E aí nós percebemos que eles estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos. Então eles tinham convicção de que os apóstolos eram realmente pessoas autorizadas pelo Senhor para estarem ensinando ou doutrinando o corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus. Quando Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, ele fala que ele recebeu, as instruções ou aquilo que foi dado para ele ensinar e transmitir do próprio Senhor Jesus. Ele não fala do Evangelho como tendo recebido de homem algum, mas do próprio Cristo, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso atesta que ele tinha realmente conhecimento de que aquilo que ele estava ensinando foi inspirado pelo Senhor, foi dado pelo próprio Cristo, para que ele pudesse transmitir à sua igreja. E Efésios 2:20 e 3:5 vai justamente falar que a igreja agora está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que constrói todo o edifício. Então, Cristo é o ponto principal, é o fundador que dá origem à igreja, e os apóstolos são os edificadores desta igreja que, por meio dos seus ensinos, inspirados pelo Espírito Santo, faz com que essa igreja caminhe de acordo com os ensinamentos de Cristo, a vontade de Cristo, a vontade do nosso Senhor. Tá? Ele vai falar que esse Jesus, ele foi em outras gerações oculto, mas agora ele foi manifestado aos filhos dos homens, revelando-se através do Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, que receberam seus ensinamentos e agora estão sendo usados para transferir ou ensinar, transmitir os ensinamentos de Cristo para o corpo do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante dessa afirmação também, deles darem prosseguimento ao ensino de Cristo, eles também criam que as declarações orais deles, na época que eles viviam, tinham a mesma autoridade dos seus escritos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 13. E também é verdade que os livros do Novo Testamento são o único registro autêntico do ensino apostólico em que dispomos hoje. Então, esses 27 livros, que foram escritos pelos apóstolos por testemunhas próximas, por pessoas que tiveram contato com estes homens de Deus, são a autoridade última acerca da vontade do Senhor para a igreja do Senhor. Isso também faz com que nós pensemos que a restrição de que todo membro dos 12 apóstolos deve ser testemunha ocular do ministério da ressurreição de Cristo, conforme Atos 1, 21 e 22, elimina a sucessão apostólica que não passaria do século I. Isso quer dizer que apóstolo que recebeu essa inspiração do Espírito para ser usado como alguém que receberia o ensino de Cristo e transmitiria à sua igreja, cessou. Embora que atualmente pessoas se autodenominem apóstolos, mas eles não são comparados aos apóstolos da época do próprio Jesus, tá?
E aí esse fato faz com que não exista mais ensino apostólico autêntico além do que é encontrado no Novo Testamento. Isso limita tudo quanto os apóstolos ensinaram e está presente nos livros do Novo Testamento, ou seja, nos 27 livros que nós temos hoje em nossa Bíblia. Então, esse é um ponto importante para nós observarmos. Quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, ele diz: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Então, observe que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha entendimento que os ensinos que ele passou oralmente para a igreja, porque ele escreveu a carta depois, tá? Eles tinham um entendimento que era realmente palavra de Deus, palavras que provinham do Senhor, e que eles creram como palavra de Deus, e assim caminharam conforme a sua fé. No livro de Atos 1:21, para completar o colegiado apostólico, Pedro então se reúne com os demais apóstolos e procura um substituto para Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor Jesus, para fechar o número de 12 apóstolos. Então ele apresenta 2 candidatos, um deles era Matias, o qual foi sorteado, e aí então passou a compor esses 12 apóstolos. Só que aí nós percebemos que isso foi feito pelo próprio apóstolo Pedro, com direção dele mesmo, porque nós entendemos que o 12º apóstolo provavelmente é o apóstolo Paulo, devido a ele ter sido comissionado pelo próprio Senhor em Atos capítulo 9. Foi chamado por Deus para ser um vaso escolhido para levar a palavra entre os gentios e judeus também que estavam dispersos em várias regiões. Então nós entendemos, tá, que o próprio Senhor, ele mesmo fechou o colegiado apostólico. Esses apóstolos são também o fundamento da igreja, e no livro de Apocalipse diz que o nome dele está gravado nos pilares da Nova Jerusalém. Então nós entendemos isso e cremos, tá, que esses homens verdadeiramente foram aqueles que deram prosseguimento ao ensino de Cristo e foram inspirados pelo Espírito Santo. Já a comparação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que afirma que eles estão ao mesmo pé de igualdade, é mais um indício, tá bom, de que o Novo Testamento é realmente inspirado. E Paulo reconhecia claramente a inspiração do Antigo Testamento, conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16, ao chamá-lo Escrituras. Pedro também classificou as cartas de Paulo ao lado das demais Escrituras, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. E Paulo menciona o Evangelho de Lucas, chamando Escritura, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, quando ele cita Lucas, capítulo 10, versículo 7. Então, na verdade, em outra passagem também, o apóstolo Paulo até atribui os seus próprios escritos à mesma autoridade das Escrituras, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 e 13. Isso quer dizer, irmãos, que eles tinham em mente, tá, que o Velho Testamento é a palavra de Deus inspirada, mas também tinham em mente que seus escritos, eles eram do mesmo pé de igualdade, de inspiração e autoridade do Velho Testamento. E isso pode ser contrastado nos textos que nós apresentamos. Quando Paulo escreve 2 Timóteo 3,16, quando ele menciona toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está falando esse termo Escritura em relação ao Antigo Testamento. Já Pedro, quando escreve sua segunda carta, ele fala de Paulo, onde ele diz: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas. Então havia várias epístolas, e em virtude disto, falando das coisas do Senhor, muitos pontos difíceis eram incompreendidos, e alguns indoutos inconstantes também torciam
como fazem também com as outras escrituras. Então, essas outras escrituras é o Antigo Testamento. E Pedro está equiparando as cartas de Paulo a estas escrituras do Velho Testamento. Ele está dando o mesmo pé de autoridade de palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo para a edificação do povo do Senhor. Quando Paulo faz uso da expressão digno é o trabalhador do seu salário, tá? Em 1 Timóteo 5,18, ele está citando o Evangelho de Lucas no capítulo 10, verso 7, onde diz: ficai nesta casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Esta expressão você não encontra no Antigo Testamento, está no Evangelho de Lucas. E Paulo está dizendo que este Evangelho é também escritura inspirada por Deus. Já no 1 Timóteo capítulo 4, quando ele escreve orientações ao jovem Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, depois que ele esboça toda a sua doutrina, ele ordena a Timóteo que ele ensine estas coisas, mande que eles obedeçam a estas coisas e ensine estas coisas. E ele diz ainda: até que eu vá ter com eles lá, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino disso que eu transmiti para você. Então ele mesmo, tá bom, equipara os seus escritos a escritos inspirados, como foram também os escritos do Velho Testamento. Não é somente as cartas de Paulo e de Pedro que há esta equiparação da autoridade do Novo Testamento em relação também ao Antigo Testamento. O livro de Hebreus também declara o que Deus falou em tempos antigos mediante os profetas, agora, nestes últimos dias, tem falado por meio do seu Filho, conforme está em Hebreus capítulo 1, verso 2. Ele também prossegue afirmando que essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor foi agora também confirmada pelos apóstolos que ouviram acerca disso, conforme está em Hebreus capítulo 2, verso 3. Então os apóstolos foram o canal da verdade de Deus no Novo Testamento, assim como os profetas foram no Antigo Testamento. Daí, não é de estranhar que os livros apostólicos sejam colocados no mesmo nível de autoridade dos livros inspirados do Antigo Testamento, tá? Visto que foi assim que eles compreenderam, que eles tomaram posse da promessa do Espírito Santo sobre eles para escreverem e anunciarem tudo o que o próprio Senhor ensinou e aquilo que ainda foi revelado pelo Espírito Santo como doutrina para nós, para a Igreja do Senhor. Nós também podemos ver, além da promessa, além da afirmação desta promessa, do cumprimento desta promessa, a reivindicação direta de inspiração nos livros do Novo Testamento. No próprio texto dos livros do Novo Testamento há numerosos indícios de sua autoridade divina. Os evangelhos apresentam-se como registros autorizados do cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo, conforme Mateus capítulo 1, verso 22, capítulo 2, verso 15, verso 17, e Marcos também capítulo 1, verso 2. Lucas também escreveu a fim de que o leitor possa saber a verdade acerca de Cristo. E João também escreveu seu evangelho para que os homens crescem, conforme João 20, 31. E ele mesmo também, o apóstolo João, acrescenta que o testemunho dele é verdadeiro, conforme João capítulo 21, verso 24. Então, diante disto, quando nós lemos estes versos, onde Mateus capítulo 1, verso 22, diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, nós percebemos que aquilo que foi registrado no Evangelho de Mateus é o cumprimento do que foi dito por algum profeta lá do Antigo Testamento. E aí há a notícia também de, depois que Jesus nasce, o Senhor ordena a José que leve Maria e ele para o Egito até que ele fique livre da perseguição, até a morte de Herodes.
E aí, novamente, o texto bíblico diz que isso é para que se cumpra o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Esta expressão está escrita no Antigo Testamento. Também Mateus capítulo 2, verso 17, vai dizer que cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. E ele diz respeito acerca do choro e do lamento das mães que tiveram suas crianças mortas pela ordem de Herodes, o que é profetizado por Jeremias no Antigo Testamento. Também em Marcos capítulo 1, o profeta Isaías anuncia que enviaria o mensageiro antes para preparar o caminho do Senhor, que é João Batista. Então, quando eles registram isso no Novo Testamento, eles estão dando cumprimento àquilo que foi prometido, profetizado nos livros do Antigo Testamento. Daí, então, tem-se que esses livros do Novo Testamento são inspirados da mesma maneira que os livros do Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 1, novamente é apresentado diante de nós, aquilo que Lucas fala acerca de que ele empreendeu grande esforço para relatar os fatos que aconteceram entre eles de forma coordenada, segundo foram transmitidas desde os princípios por testemunhos oculares e ministros da palavra. Então, ele registra isso para realmente que haja testemunho de que aquilo que foi dito e feito por Jesus é a verdade de Deus. Já o evangelista João, ele tenciona escrever o seu livro para que aqueles que leiam o livro, o Evangelho de João, venham a crer que Jesus realmente é o Filho de Deus e que, crendo, eles possam ter vida eterna. E depois ele, no final do seu livro, diz que este é o discípulo, falando dele mesmo, que dá testemunho disso e escreve. E sabe que o seu testemunho é verdadeiro. Eles tinham isso em si mesmo. Eles reivindicam essa inspiração. E o próprio livro de João agora atesta que o seu escrito é inspirado. Falando ainda sobre a reivindicação direta da inspiração nos livros do Novo Testamento, nós temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que foi também escrito por Lucas, e ele apresenta-se como registro autorizado do que Jesus continua a fazer mediante os apóstolos. Isso está em Atos dos Apóstolos 1, tá? Isso também foi visto como cumprimento da profecia do Antigo Testamento, onde, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro fala que isso é o cumprimento da profecia que está no livro de Joel, no capítulo 2 também. Então, isso é um fato que está presente dentro do próprio livro. Então, isso é uma reivindicação direta de inspiração nos livros do Novo Testamento. Paulo também fala isso, em todas as suas cartas, de Romanos até Filemão, ele reivindica inspiração divina. Paulo comprova sua vocação para o apostolado, como diz Romanos 1, do verso 1 ao 3. Paulo também encerra sua carta com a afirmação de que tudo que ele escreveu trata-se de texto profético, Romanos 16, 26. E no final da primeira carta aos Coríntios, ele também fala que as coisas que ele escreve são mandamentos do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. E da mesma forma acontece com as demais cartas, também Tiago, Pedro, Judas, as cartas do apóstolo João e também o livro de Apocalipse. Então, quando Paulo fala em Romanos capítulo 1 que ele é servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e que ele antes Deus, o Senhor, havia prometido pelos seus profetas nessas escrituras acerca de Jesus, seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas agora é manifesto por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, o Deus eterno, ele dá a conhecer todas as nações para a obediência da fé. Então, Paulo tinha em mente isso, e quando ele escreve isso, ele fala acerca do seu chamado para ser apóstolo, que ele anuncia aquilo que havia sido prometido, o cumprimento daquilo que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento, e fala acerca deste Filho que agora foi manifestado
e que por meio das novas escrituras, tá bom? Ele é apresentado a fim de que as nações possam conhecê-lo e obedecê-lo por meio da fé. Já no que diz respeito a João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele mesmo relata no livro, escreve no livro, que aquele livro é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, notificou a seu servo João. E aí no verso 10 desse mesmo capítulo, João diz que foi arrebatado no dia do Senhor, e alguém fala com ele com grande voz, como de trombeta. No verso 11 ele diz, ele ordena, a pessoa que fala com ele, ordena que aquilo que ele vê, ele escreva num livro, e ele envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Então nós percebemos que no próprio livro há indicação direta de que este livro foi inspirado, foi trazido da parte do Senhor para os apóstolos. Então, diante desta realidade que nós acabamos de contemplar, no que foi falado anteriormente, nós temos então essa comprovação da inspiração do Novo Testamento pela promessa do Espírito, pela afirmação dos próprios apóstolos em receber essa promessa e pelos escritos do próprio Novo Testamento que atestam essa inspiração. E, por conta do ataque sobre essa inspiração da Bíblia, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, por membros da teologia liberal, teólogos levantaram, então, com evidências para combater esse ataque às Sagradas Escrituras. E assim foram arguidas ou levantadas evidências internas e externas de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Mas isso será o nosso tópico da nossa próxima aula. Nós vamos estar tratando sobre as evidências da inspiração da Bíblia, tanto evidências internas quanto evidências externas, tá? Mas eu aguardo vocês na próxima aula. Lembre-se de fazerem a avaliação. Na descrição desta aula há um link para que você possa fazer a avaliação. Aconselho você só fazer a avaliação após você ter estudado e revisado esta videoaula, porque você só terá uma oportunidade de fazer essa avaliação e encaminhá-la para correção. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.